Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje vamos conhecer 5 raças de ovelhas escocesas. Número 1. North Country Cheviot. North Country Cheviot é uma raça comum de ovelhas criada principalmente para a produção de carne, originária da Escócia. Em 1791, Sir John Sinclair trouxe ovelhas das colinas de Cheviot, perto da fronteira com a Inglaterra, para os condados de Caithness e Sutherland, no norte da Escócia. Ele nomeou essas ovelhas de Cheviots em homenagem à área montanhosa de onde se originaram. Outra raça de montanha foi introduzida nas áreas centrais da Escócia, o que resultou na criação do Scottish Blackface, criando uma separação definitiva entre os condados do norte de Caithness e Sutherland e a região fronteiriça do sul da Escócia. A maioria dos especialistas especula que as raças English Leicester e Border Leicester também podem ter sido introduzidas no North Country Cheviot nessa época. O resultado foi uma ovelha maior, com uma mais longa e que amadurecia mais cedo. O North Country é cerca de 2 vezes maior que seu parente do sul. Em 1912, criadores de Caithness e Sutherland formaram a North Country Sheep Breeders Association para gerenciar exposições e vendas. Em 1945, a organização foi reformada, dando origem à atual North Country Cheviot Sheep Society, responsável pelo registro, exportação, promoção e melhoria da raça. North Country Cheviot são considerados uma raça grande de ovelhas, com corpo profundo, largo e longo. A cabeça e as pernas são cobertas com pelos brancos e curtos. Elas possuem um nariz romano longo e não têm chifres. As narinas e os olhos são geralmente contornados de preto. São uma raça resistente, de vontade forte e independente, que se adapta bem a climas rigorosos e pastagens difíceis. Elas têm facilidade para parir e exibem excelentes instintos maternos. Seus filhotes são vigorosos ao nascer e têm altas taxas de sobrevivência. Embora tenham uma taxa de ganho de peso média, compensam isso na qualidade e rendimento de suas carcaças. North Country Cheviot são excelentes para cruzamentos, tanto como matrizes quanto como reprodutores, transmitindo suas forças maternas e carcaças desejáveis para a prole. A raça tem uma vida útil de trabalho consideravelmente mais longa do que a maioria das outras raças. Os carneiros pesam de 100 a 120 kg, as ovelhas pesam de 55 a 80 kg, e sua lã pesa de 2 a 2,3 kg. Número 2. Scottish Blackface. A Blackface ou Scottish Blackface é uma raça britânica de ovelhas. É a raça de ovelhas mais comum no Reino Unido. Apesar do nome, não se originou na Escócia, mas ao sul da fronteira. As origens da raça são incertas. Ela se originou ao sul da fronteira anglo-escocesa e só chegou às terras altas da Escócia na segunda metade do século XVIII. Substituiu a antiga Scottish Dunface ou Old Scotch Shortwool, um tipo de ovelha de cauda curta da Europa do Norte, provavelmente semelhante à moderna Shetland. Existem vários tipos de Blackface no Reino Unido, incluindo a variedade Perth, que é de grande porte lã grossa, encontrada principalmente no nordeste da Escócia, em Devon, Cornwall e na Irlanda do Norte, o tipo Lanark de porte médio, com lã mais curta, encontrado em grande parte da Escócia e em partes da Irlanda, e a Northumberland Blackface, que é grande com lã relativamente macia. A Blackface sempre tem chifres. O rosto e as pernas são pretos, às vezes com marcas brancas. A Blackface é criada principalmente para a produção de carne, geralmente por meio de cruzamentos. As ovelhas Blackface são comumente cruzadas com carneiros Bluefaced Leicester para produzir o Scottish Mooney ou Scottish Greyface. As ovelhas dessa raça cruzada mantêm algumas características de cada progenitor, qualidades maternas e resistência da mãe, e fecundidade e qualidade da carne do pai, e são muito usadas na criação comercial de ovelhas em regiões de planície. Os carneiros pesam de 68 a 80 kg, as ovelhas pesam de 52 a 60 kg. Número 3. Hebridean. A Hebridean é uma raça de ovelhas pequenas e pretas originárias da Escócia, semelhante a outros membros do grupo de ovelhas de cauda curta do norte da Europa, tendo uma cauda curta e triangular. Elas frequentemente têm 2 pares de chifres. Antigamente eram conhecidas como ovelhas de St. Kilda, embora, ao contrário das ovelhas Soa e Borérei, provavelmente não sejam originárias do arquipélago de St. Kilda. As Hebrideans modernas têm lã preta, bastante grossa, que desbota para marrom ao sol e frequentemente se torna cinza com a idade, não há lã no rosto ou nas pernas. Se não forem tosquiadas, a lã pode cair naturalmente na primavera. Os carneiros e as ovelhas geralmente têm um par de chifres, mas frequentemente têm 2 ou até mais pares, policeratos, e ocasionalmente nenhum.
Elas são consideravelmente menores que a maioria das outras raças de ovelhas, com ovelhas adultas pesando apenas cerca de 40 quilos, e carneiros um pouco mais pesados, entre 50 e 60 quilos. As hebridiãs são resistentes e capazes de prosperar em pastagens ásperas, sendo frequentemente usadas como animais de pastoreio de conservação para manter habitats naturais de pastagem ou charneca. Elas são particularmente eficazes no controle de arbustos, tendo uma forte preferência por pastar em vegetação densa. As ovelhas mantidas em toda a Grã-Bretanha até a Idade do Ferro eram pequenas, de cauda curta e variadas em cor. Essas ovelhas sobreviveram até o século XIX nas terras altas e ilhas como a Scottish Downface, que tinha várias variedades locais, a maioria das quais agora está extinta, algumas ainda sobrevivem, como a Shetland e a North Ronaldsay. As Downfaces mantidas nas Hébridas eram muito pequenas, com faces e pernas brancas, seus corpos geralmente eram brancos, mas frequentemente pretos, marrons, ruivos ou cinzas. A lã era curta e macia, e tipicamente ambos os sexos tinham chifres, muitos deles com 2 ou até 3 pares de chifres. A Downface foi gradualmente substituída por raças de cauda longa, como a Scottish Blackface e a Cheviot. Ela acabou desaparecendo no continente e eventualmente também nas Ilhas Hebridean. Os ancestrais das ovelhas Hebridean foram exportados de St. Kilda e eram conhecidos como St. Kildas no século XIX, sendo mantidos nos parques de proprietários ricos e aristocráticos na Grã-Bretanha. Os primeiros proprietários incluíam o Marquês de Breadalbane do Castelo Tynemouth nas décadas de 1840 e 1850, Sir John Ward Kilmore, Argyllshire, e Mark Milben Thorpe Perrow, North Yorkshire, a partir da década de 1850. Eles foram criados com sucesso para ficarem pretos, embora alguns St. Kildas do século XIX fossem mais variados. Em 1906, John Gilliam Elias renomeou essas ovelhas como Hebrideans, afirmando que eram uma variedade deteriorada das ovelhas Hebridean. Sua classificação, portanto, as agrupou com ovelhas conhecidas como Hebrideans, que eram mantidas por um número muito pequeno de proprietários no final do século XIX. Em 1912, Lydekker afirmou que as St. Kildas eram de origem incerta e mista. O ceticismo e a negação sobre suas origens em St. Kilda continuam desde então. 4 dos rebanhos de St. Kilda do século XIX sobrevivem, em Weston Park, Staffordshire, Tatton Park, Cheshire, Arevoode House e Kirk Amerton, North Yorkshire. Em 1973, as ornamentais Hebrideans foram identificadas pelo Herbreed Survival Trust como necessitando de conservação. Desde então, a raça foi revivida e não é mais considerada rara, agora é mantida em muitas partes do mundo, incluindo número 4. Soy. A Soy é uma raça de ovelhas domésticas, descendente de uma população de ovelhas selvagens na ilha de Soy, de 100 hectares, no arquipélago de St. Kilda, a cerca de 65 quilômetros das ilhas ocidentais da Escócia. É uma das raças de ovelhas de cauda curta do norte da Europa. Ela permanece fisicamente semelhante aos ancestrais selvagens das ovelhas domésticas, o muflon do Mediterrâneo e a ovelha urial com chifres da Ásia Central. É muito menor do que as ovelhas domesticadas modernas, mas mais resistente e extraordinariamente ágil, tendendo a se refugiar entre os penhascos quando assustada. As soais podem ser completamente pretas ou marrons, ou mais frequentemente loiras ou marrons escuras com a barriga e o traseiro brancos. Algumas têm marcas brancas no rosto. As soais são particularmente resistentes e foram deixadas para se tornarem amplamente selvagens. A raça está listada na categoria 4, em risco pelo Herbreed Survival Trust, porque existem apenas entre 900 e 1.500 ovelhas Soay registradas em reprodução. A Soay é distinta de outras duas raças de cauda curta também associadas a St. Kilda, a Borerae, de Borerae, outra das ilhas, e que também vivia em Irta, e a St. Kilda, um nome antigo para a ovelha Hebridean, que provavelmente não é de St. Kilda. A raça está se tornando menor devido à mudança climática. As ovelhas têm caudas curtas e perdem naturalmente sua lã, que pode ser colhida manualmente na primavera e no início do verão. Cerca de 1 kg de lã pode ser obtido de cada animal por ano. Elas são mais comumente marrons ou cor de canela com barriga branca, mancha branca no traseiro ou mancha branca sob o queixo, referida como padrão de muflão ou selvagem. Ocasionalmente, ocorrem marcas brancas no rosto ou corpo e pernas. Raramente, são vistas indivíduos de cor uniforme, cor sólida sem marcas, pretos ou marrons. Esta raça tem uma lã extremamente fina e, em contraste com o muflão, a lã interna é altamente desenvolvida e é difícil distinguir uma camada externa. Esta é uma indicação clara de que as soais são, de fato, o produto de uma raça domesticada em tempos pré-históricos. A raça também carece do instinto de rebanho de muitas raças. Tentativas de trabalhar com elas usando cães pastores resultam em uma dispersão do grupo.
Os cordeiros são de maturação tardia e produzem carcaças menores em relação às raças comerciais. A carne da soa é magra, tenra e com baixo teor de colesterol. Tem um sabor mais forte com gosto de caça em comparação com as raças de ovelhas mais comuns. O cruzamento com raças maiores, como Suffolk ou Mole, pode produzir carcaças maiores, que serão magras e ainda reterão muito do sabor. A soa é muito semelhante a outro tipo selvagem da ilha de Little Dimon nas Ilhas Faroé, a ovelha Little Dimon, que se extinguiu em meados do século XIX, parcialmente devido à caça excessiva. As fêmeas maduras têm uma média de cerca de 24 kg de peso, enquanto os machos maduros estão em torno de 38 kg. Número 5. North Ronaldsay. A ovelha North Ronaldsay, também conhecida como Orkney, é uma raça originária da ilha de North Ronaldsay, a mais ao norte do arquipélago de Orkney, na costa norte da Escócia. Ela pertence ao grupo de ovelhas de cauda curta do norte da Europa e evoluiu sem muitos cruzamentos com raças modernas. É uma ovelha menor do que a maioria, com carneiros com chifres e ovelhas em sua maioria sem chifres. Anteriormente, eram criadas principalmente para lã, mas agora os dois maiores rebanhos são selvagens, um em North Ronaldsay e outro na ilha de Auskerry, também em Orkney. A Harebreed Survival Trust, RBST, lista a raça como prioritária em sua lista de vigilância de 2021 a 2022, e elas estão em perigo de extinção, com menos de 600 fêmeas reprodutoras registradas no Reino Unido. O rebanho semi-selvagem de North Ronaldsay é o rebanho original que evoluiu para subsistir quase inteiramente de algas marinhas. Eles são um dos poucos mamíferos que fazem isso. Eles são confinados à costa por um muro de pedra seca de 1,8 metros, que circunda completamente a ilha, forçando as ovelhas a evoluírem essa característica em comum. O muro foi construído quando a produção de cinzas de soda a partir de algas marinhas se tornou economicamente inviável. As ovelhas foram confinadas à costa para proteger os campos e pequenos lotes de terra no interior e, desde então, subsistem em grande parte de algas marinhas. Essa dieta causou uma variedade de adaptações no sistema digestivo das ovelhas. Elas precisam extrair o elemento cobre de forma muito mais eficiente do que outras raças, pois sua dieta tem uma oferta limitada desse elemento. Isso as torna suscetíveis à toxicidade por cobre, se alimentadas com uma dieta à base de grama, pois o cobre é tóxico para as ovelhas em grandes quantidades. Os hábitos de pastoreio também mudaram para se adequar ao ambiente das ovelhas. Para reduzir a chance de serem pegas pela maré, elas pastam na maré baixa e ruminam na maré alta. Uma variedade de cores de lã é exibida, incluindo cinza, marrom e vermelho. A carne da North Ronaldsay tem um sabor distinto, descrito como intenso e forte, possivelmente em parte devido ao alto teor de iodo em sua dieta de algas marinhas. As ovelhas descendem das ovelhas de cauda curta do norte da Europa. Sua chegada em North Ronaldsay não é conhecida com precisão, mas pode ter ocorrido já na Idade do Ferro ou possivelmente até antes, o que as tornaria possivelmente os primeiros ovinos a chegar à Grã-Bretanha. Devido à sua localização isolada, elas evoluíram sem muita mistura com raças importadas romanas e europeias. Elas compartilham algumas características, incluindo a gama de cores e caudas curtas, com as ovelhas escandinavas introduzidas quando as ilhas estavam sob controle nórdico, entre os séculos IX e XV. As ovelhas North Ronaldsay são muito pequenas, uma adaptação ao ambiente frio e rigoroso. Os carneiros geralmente pesam cerca de 30 kg, e as ovelhas raramente excedem 25 kg, ambos medindo cerca de 41 cm de altura na cernelha, ombros. As ovelhas crescem lentamente e uma carcaça de tamanho completo pode pesar apenas 13,5